Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Peço que vocês desliguem o microfone e liguem a câmera, por gentileza. Bom dia. Bom dia. Pegando um caderno de desenho e o livro para iniciar nossa aula. Vamos lá. Enquanto isso, eu dou mais um minutinho para o pessoal entrar. Eu estava com problema. Então, vamos lá. Vamos colocar o livro na página 372. Vou colocar aqui o livro agora na página 372. E antes de iniciar o livro, eu gostaria que vocês mostrassem aqui na tela a atividade que eu deixei para vocês de prática semana passada, que é das formas geométricas. Vamos mostrar aqui, por favor. Liguem a câmera, coloquem o caderno aí na câmera. Oi, professor. Oi. Isso, coloca o caderno e deixa. Vamos lá, o restante da turma. Eduarda, Raíssa, Ágata, Gabriele. Todo o 7º ano, coloca o caderno e deixa. Isso. Perfeito. Podem abaixar. Isso. Perfeito. 7º ano, eu gostaria de falar com vocês sobre a feitura da atividade, tá? Quando deixar uma feitura, uma atividade prática, para vocês fazerem no horário da atividade prática em casa, né? Na mesma quarta-feira, façam a atividade. Vocês estão sendo, né, avaliados. Eu estou anotando os alunos que estão fazendo as atividades, então, assim, que não se repita, tá? Vocês façam, não esqueçam, estão fazendo corretamente as atividades, não sei o que aconteceu essa semana. Então, para a próxima semana, eu quero todas as atividades prontas, ok? Então, vamos colocar na página 372, nós paramos no poema sinfônico. Semana passada, nós aprendemos sobre a música programática e a música absoluta, tá? Só para relembrar, o que seria a música absoluta? É aquela música que só se preocupa somente com a melodia, tá? Com o som que será emitido. Ela não tem contexto histórico nenhum, ela não se preocupa em descrever um texto nessa música, não se preocupa em usar um poema ou fazer uma crítica social, ou usar uma arte para elaborar a música. Essa é a música absoluta. Já a música programática, ela é o oposto, né? Ela é uma música descritiva, onde ela utiliza o poema, aí forma uma melodia do poema, né? Ela usa uma obra de arte, uma crítica social, um texto romântico para formar essa música. Então, tudo que é descritivo está dentro da música programática. E eu falei para vocês semana passada que Franz Liszt, que é essa pessoa que está aqui, tá? Ele criou a música programática. E dentro da música programática, nós temos o poema sinfônico. O que é o poema sinfônico? O poema sinfônico é aquela música que a gente trabalha na orquestra, instrumental, mas sempre voltado para o descritivo, né? Quando eu pego um poema, uma escrita de um poema, e com isso, tá? Eu transformo isso num som, essa história, ou esse fato, ou essa obra de arte num som. Então, o poema sinfônico, ele é bem parecido, é praticamente igual à música programática. E quem inventou também o poema sinfônico? Foi a mesma pessoa que inventou a música programática, Franz Liszt, ok? Então, vamos lá, Maiara.
Faça a leitura, por favor, lá do primeiro parágrafo, Maiara, até o ponto final, obra. Até a obra, não é o parágrafo todo, não. Por favor. Lê até onde? Até a obra. A página mesmo? 372 a página. Pode ler, Maiara. A música programática da época também gerou uma forma musical Perdão, que Maiara. concebeu como... Maiara, perdão. É lá embaixo do poema sinfônico. Nós já marcamos essa parte aí. É lá embaixo. A música programática, lá no poema sinfônico. Ah, tá. Um poema sinfônico é baseado em um tema musical que pode ser uma obra de arte, pintura, desenho, escultura ou uma obra literária, poesia, conto, narrativa. Sua intenção é retratar a imagem de uma pessoa, um quadro, um lugar, um objeto, uma paisagem ou até um estado emocional por meio da língua musical. Perfeito. Olha só, nós estamos lá no poema sinfônico, lá embaixo na página 372. Você tá vendo essa parte aqui, ó? Nesse primeiro parágrafo aqui embaixo, ó. A música programática da época também, tá? É onde você tem que fazer a leitura. Pode fazer, Maiara. Um poema sinfônico é baseado em um tema não musical, que pode ser uma obra de arte, pintura, Não, Maiara. desenho. Maiara, lá na página 372, embaixo, tá vendo que está escrito o poema sinfônico? 372. Esse primeiro parágrafo aqui, ó. A música programática da época também gerou uma forma musical. Achou? Tá, então. A música programática da época também gerou uma forma musical. Lins concebeu como um poema sinfônico, uma forma musical descritiva baseada principalmente em imagens extramusicais sugeridas por poemas. Perfeito. Então, vocês estão vendo que o poema, ele também é descritivo, ele também faz parte de um contexto. Ele é igual à música absoluta e foi criado pela mesma pessoa. Só que a música absoluta, ela pode ser solada, a música programática, desculpa, tá? Ela pode ter solo ou só instrumento. Já o poema sinfônico, ele é somente com instrumento. Só lembrar da orquestra, tá? Então, vocês podem destacar todo esse parágrafo, por favor, podem destacar todo esse parágrafo. Perfeito. Lá no terceiro parágrafo, vem falando o que é o poema sinfônico, que é aquela música utilizada na orquestra. Ágata, por favor, faça essa leitura, Ágata. Tá. Terceiro parágrafo. O poema sinfônico é uma forma musical orquestral, composta para ser executada por uma orquestra, em que uma ideia poética ou descritiva fornecesse a base para desenvolvimento, a composição da obra. Até aí tá ótimo, tá ótimo. Geralmente apresentam. Até aí tá ótimo. Vocês vão destacar o que significa poema sinfônico. Do poema até a composição, podem destacar. Aí lá embaixo diz assim, ó, um poema sinfônico é baseado em um tema não musical, que pode ser uma obra de arte, é o que eu falei com vocês, igual
a música programática. Se você voltar lá nas características da música programática, você vai ver que é a mesma coisa. Pode ser uma obra de arte, um desenho, uma escultura ou uma obra literária. Poesia, canto, narrativa. Sua intenção é retratar a imagem de uma pessoa, um quadro, um lugar, um objeto, uma paisagem, ou até o estado emocional por meio da linguagem musical. Ou seja, tanto a música programática como o poema sinfônico sempre vai ter um tema. E ele vai utilizar esse tema de que forma? Desenhando numa tela? Não. Construindo uma melodia, tá? Trabalhando musical na vida das pessoas. Podem destacar esse parágrafo também. Perfeito. Na página 372, nós aprendemos aqui em cima um pouquinho da biografia de Franz Liszt. Aprendemos que ele inventou a música programática. Aí lá na página 373, lá em cima, para saber mais, diz que ele também criou o poema, tá? Sinfônico. Então, Franz Liszt criou o poema sinfônico e a música programática. Aí diz assim, ó, Liszt foi criador do termo poema sinfônico, escreveu 13 dele. Alguns foram baseados em poema, outros em peças teatrais. Podem destacar aí, por favor, até peças teatrais. Ou seja, o nome poema sinfônico é só um termo. Ele continua também sendo a música programática, tá? Só que quando a gente fala sinfônico, a gente vai lembrar logo de orquestra. Ele só é apresentado em orquestra, tá? Aquela ópera, você vai lembrar disso. Até teatrais. Perfeito. Aqui embaixo tem um pequeno texto, o aspirador de pó, e diz assim: para você, uma música deve descrever ou narrar algo. Por quê? Você concorda aí com esse sistema programático? A música ela precisa falar sobre alguma coisa, falar sobre um tema específico? Por quê? Cada um vai responder o seu agora. Vou dar um minutinho para vocês responderem no livro. Depois eu vou escolher 4 alunos para responderem aqui ao vivo. Um minutinho para toda a turma fazer o exercício. É no próprio livro mesmo. Tá vendo que tem 3 linhas aqui, ó, bem prático. Nada demorado. Professor, e quem não tem livro, faz o quê? Tia, não deu para ouvir nada, seu microfone está desativado. Você pode responder no seu próprio caderno. A pergunta é: para você, uma música deve descrever ou narrar algo? Por quê? A música deve descrever ou narrar algo? Por quê? Pode fazer no seu próprio caderno, tá? Obrigado, tia. Nada, querido. Então, vamos lá. Voltando, conseguiram fazer? Vou escolher a Bruna, Maiara, Júlia e Luísa. Pode ir, Bruna. Qual foi a sua resposta?
Bruna? Bruna, acho que travou aqui. Maiara, pode falar sua resposta. Tem que descrever. Se não escrever nada, como vai ser a letra da música? A história, né? Contar uma história. Bruna? Sim, porque é importante a pessoa se expressar com a música. Perfeito. Júlia? Sim, para dar mais emoção. Luísa? Eu não terminei ainda. Eduarda? Conseguiu, Eduarda, fazer? Ágata? Posso falar, professora? Pode falar. Eu coloquei descrever algo em forma de sons, porque narrar algo é para textos. Perfeito, perfeito. Então, vamos colocar agora, obrigada, hein, pessoal? Lá na página 376, nós vamos iniciar outro capítulo do livro. O capítulo 1 foi trabalhado todo o capítulo falando sobre a música, tipos de música, a importância da música, tá? Já no capítulo 2, nós vamos para outra modalidade da arte. Nós aprendemos que a arte, por muito tempo, era conhecida somente como desenho, né? Pelas artes visuais. Hoje, século XXI, mundo contemporâneo, nós sabemos que a dança é uma arte, a música é uma arte, o esporte é uma arte, os desenhos é uma arte visual, são artes visuais, né? O jogo é uma arte. Então, a arte é dividida em várias modalidades, ok? Então, agora, nós vamos parar aqui com a modalidade música da arte. Lembrando que nós estudamos a história da música, né? Lá do século V ao XV. Nós estudamos a... Deixa eu ver aqui quem está com o microfone desligado. Nós estudamos a história da música e agora nós vamos para a parte de expressão, quando fala expressão do rosto, quando a gente fala do teatro, tá? Então, nós vamos estudar agora sobre peças, sobre teatros, que é outra modalidade da arte, tá? A expressão corporal. Quando eu falo teatro, nós pensamos rapidamente, né, na questão do espaço físico. Quantas pessoas estão ali para assistir aquela peça, aquele espetáculo? Nós pensamos isso. Mas do outro lado da moeda do teatro, nós temos a questão de quem é o personagem? Quem é o ator ou atriz que vai encenar ali? O que o personagem, a pessoa que trabalha com teatro precisa ter? Né? Qual é o nome daquele profissional que escreve peças? Quem escreve peças teatrais se chama dramaturgo. E nós conhecemos como referência brasileira, nacional, Nelson Rodrigues, que foi um grande dramaturgo brasileiro. Como referência internacional, William Shakespeare foi um grande dramaturgo. Essas pessoas deixaram história, né? Conhecimento de como escrever uma peça. Como se escreve uma peça? É baseado em um livro, em uma literatura, em uma história, para montar os diálogos das pessoas, porque a peça ela é feita por diálogo, por fala, e você ali vai se preparar a sua fala e vai trabalhar a expressão corporal, a expressão facial, a entonação da sua voz. E o que nós vamos aprender hoje, tá? Não sei se vai dar tempo de terminar. Professora? Professora? Oi. A Eduarda não consegue falar. Não está conseguindo falar. Que Eduarda?
Ah, tá. Tá, Antunes. que eu pedi ela para responder. Tudo bem, Eduarda. Tudo bem, tá? Agora até me perdi. Voltando aqui à parte do teatro, então nós vamos trabalhar as características, tá? Que uma pessoa precisa ter quando ela trabalha elaborando, ensaiando para a apresentação de uma peça, ok? Lembrando que a novela, a pessoa ensaia, né? Grava, não ficou legal, corta, grava novamente. No teatro não é assim que funciona. No teatro é ao vivo. Se errou, você não vai falar, errei, vou gravar. Não. Errou, ninguém sabe o que você ia falar. Dá continuidade, improvisa ali no momento, a improvisação teatral e continua a apresentação. No teatro funciona dessa forma. Então, vamos colocar lá na página 376, que diz assim, falando sobre o ator, né? Aquele que está ali representando as peças, né? No teatro. Lá embaixo do verde, diz assim, os atores e atrizes interpretam personagens que podem ser pessoas, seres fantásticos, animais, objetos, ou até mesmo boneco de teatro. Ou seja, vai depender de que história eles estão contando, tá? Para compor os personagens, os atores recorrem às expressões corporal, tá? E vocal. O que seria uma expressão corporal? O movimento do seu corpo. Quando você está lá no palco, você pula, você corre, você gesticula, você se mexe, é a sua expressão corporal. E a sua expressão vocal é a sua fala. Aí nós trabalhamos a dicção. Vai ter momento na fala que você vai falar alto ou baixo, ou vai gritar, vai depender da sua fala no momento. Faz parte da expressão corporal a expressão facial. O que é a expressão facial? É o que nós demonstramos através do nosso rosto. Não tem como eu fazer um personagem, sétimo ano, que represente triste, uma história triste, com um sorriso no rosto. Se eu estou falando de algo triste, eu estou com aquele sentimento triste, né? Vivendo aquele personagem, a minha expressão facial tem que ser o quê? Triste. Então, a sua expressão facial ela tem que andar juntinho, tá? Com a sua expressão corporal. Podemos demonstrar grande variedade de sentimentos com a expressão da nossa face. Por isso, apesar de ela fazer parte do nosso corpo, no teatro, destacamos esse tipo de expressão, diferenciando da expressão corporal. Ou seja, expressão corporal é algo, é o movimento do corpo, expressão facial é o que você demonstra pelo que você está falando, e a expressão vocal é a nossa voz, ok? Eu quero que vocês destaquem esses dois parágrafos, por gentileza. Vai destacar esses dois parágrafos, os autores até corporal. Os autores até corporal. Foi? Agora vocês vão puxar uma setinha aí mesmo. Todo ator, e vai escrever o que eu vou ditar. Deixa eu só esperar um minutinho para vocês não se perderem. Foi? Então, vamos lá. Todo ator, quando eu falo ator, é ator ou atriz, tá, gente? Todo ator, puxa uma seta. Todo ator precisa trabalhar as expressões corporal, vírgula, expressões faciais e vocal. Todo ator precisa trabalhar as expressões corporal, facial e vocal. Lembrando que a expressão corporal é o movimento do corpo, a expressão facial que eu demonstro através da minha expressão, tristeza ou alegria, e o vocal é a nossa voz.
Lá embaixo diz assim, ó, solte seu corpo, dê vida ao personagem. O que é dar vida ao personagem? Eu sou Elisângela, mas se eu estiver representando uma peça, né, e da Chapeuzinho Vermelho, eu não sou mais a Elisângela. Eu vou vivenciar toda a minha expressão corporal, facial e vocal de acordo com aquele personagem. Então, lá diz assim, ó, o gesto e as expressões faciais comunicam mais que as palavras. Mesmo quando falamos, os gestos complementam nossas palavras, de maneira natural. E quando mentimos, nossos gestos... Ô, tia, Oi, é expressão facial, corporal e mais o quê? vocal. Nossos gestos podem nos delatar. Podem destacar esse parágrafo também. Quer ver uma coisa muito prática que vocês estão destacando? Independente de fazer peça ou não, tá? Algo bem prático, Luísa. Sabe o que é? Você está na sala de aula, está em casa, está com uma amiga que você tem intimidade com ela, se conhece muito bem. O professor fala alguma coisa, você gostou ou não gostou, você já olha para sua colega, ou para o seu colega, ou para o seu irmão em casa, para sua mãe. Vocês se comunicam com a expressão facial, com o rosto, com o olhar. Você já entende o que aquela pessoa quer falar para você. Ou a pessoa já entende o que você quer falar só com a expressão facial. Então, tá vendo como é importante a expressão facial? Às vezes eu estou falando aqui com vocês, só a expressão que vocês fazem, eu já entendo se você conseguiu compreender ou não, se você está aqui e não está entendendo nada. O professor consegue, como vocês conseguem também, ler a nossa expressão facial. Então, vocês podem destacar, tá? Virando a página, a expressão vocal, para a gente poder terminar a nossa aula de hoje, tá? A expressão vocal é totalmente a expressão da nossa voz, tá? Vai ter momento na peça que o ator, a atriz, ele vai precisar gritar. O grito é uma tonalidade de voz, um tom de voz. Falar baixo é outra tonalidade. Falar alto é diferente do que gritar. Então, ele trabalha com essa expressão vocal para chamar a minha e a sua atenção na hora do espetáculo. Às vezes, a peça está super tranquila, e do nada ele fala, pessoal! Aí a pessoa leva aquele susto, né? Ou fala alguma palavra. Por quê? É um mecanismo de chamar a nossa atenção, tá? Então, lá na expressão vocal, nós vamos destacar o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Que diz assim, ó, vamos acompanhar, destacando e acompanhando. A expressão vocal é muito importante na maioria das representações teatrais, com a exceção das formas que utilizam apenas o corpo, como a mímica. Os atores treinam bastante a expressão vocal, para que consigam representar seus personagens de maneira convincente. No teatro, a expressão vocal precisa ser interligada com a expressão corporal, durante a encenação juntas. Elas convencem a transportar para a história que está sendo mostrada. Ou seja, o que eu estou falando anda tudo interligado, a minha voz, o movimento do meu corpo, e as pessoas estão assistindo o espetáculo. Vocês vão destacar esses dois parágrafos. E para terminar, lá embaixo, no terceiro parágrafo, tem uma palavra em negrito que diz dicção. O que é dicção? É você ter harmonia na fala. Você falar pausadamente, ter o controle da sua fala, o controle das palavras, para quem estiver te ouvindo possa ouvir e entender perfeitamente o que está sendo falado, tá? Aí diz assim, ó, na linha acima de dicção, ter alguns cuidados com a nossa dicção, para sermos bem compreendidos como pronunciar bem os sons finais das palavras. Então, vocês podem destacar o que eu acabei de ler, ter algum cuidado até palavras. Perdão. Articular as palavras de maneira que não gerem dúvida em quem ouve e falar de maneira dinâmica, até dinâmica. Ou seja, falar de forma que todos consigam compreender, tanto no seu tom como com as suas palavras, ok? Então, sétimo ano, nós vamos terminar por aqui o nosso conteúdo, vamos acabar esse capítulo na próxima aula,
tá? Para a atividade prática, para casa, anotem aí. O enunciado que vocês vão fazer em casa, vocês podem esquecer qual é a atividade prática, tá? A nossa atividade prática, podem colocar aí. Para a atividade prática, será necessário utilizar as cores primárias e secundárias. Será necessário utilizar as cores primárias e secundárias em forma de desenho abstrato. Em forma de desenho abstrato. Ponto final. Coloca uma observação aí, OBS. A folha precisa estar na horizontal. E o título centralizado na obra. A folha precisa estar na horizontal e o título centralizado na obra. Prestando atenção aqui agora, tá? Eu coloquei essas orientações para vocês não esquecerem como precisa ser feito isso, ok? Então, você vai pegar a sua folha, o seu caderno, colocar na horizontal, pegar essas cores todas na sua mão e vai fazer esse movimento, como fosse abstrato. Você vai pintar as cores todas juntas, a folha toda. Vertical, horizontal ou circular, você vai escolher. Preencheu toda a folha com aquele desenho abstrato, com todas as cores juntas, pode ser o lápis de cor ou canetinha. Lá no meio da folha você vai escrever arte abstrata. Conseguiram compreender? Será nesse formato, tá? Semana que vem, eu quero todos. Tirei aqui uma foto para fazer a chamada de vocês. Professora? Oi. E aquele dever da paisagem? Eu fiz, ó. Pode mostrar aí. Eu fiz, mas meu caderno de desenho sumiu. Podem colocar aí rapidinho antes que cai dos elementos de semana passada. Podem colocar aí, por favor. Ô, professora, eu tenho uma história, porque a senhora falou que o que tinha que desenhar, aí me lembrou de um clipe do Now United, que é Beautiful Life, então eu desenhei. Ah, sim. Podem colocar aí. Isso. Dos elementos, tá vendo? Anotaram, não esqueceram. Por isso que é bom anotar a introdução, para que vocês estão fazendo em casa agora. Vocês não esqueceram o que é para ser feito. Perfeito, parabéns à turma. Semana que vem eu quero todos prontos, tá? O desenho abstrato. 7º ano. Uma excelente semana para vocês. Um bom feriado amanhã. Que Deus abençoe sua vida, seus familiares. Ó, tudo de bom. Até a próxima aula. Obrigada. Tá? Bom dia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. É,